Boa tarde a todos, que Deus possa abençoar a vida de cada um dos amigos. A lição de número 6 é a lição que nós vamos abordar, lição do dia 6 de novembro de 2022. Os dons de poder. Está aí, os dons de poder. A verdade aplicada e o texto áureo, né? O texto áureo diz assim, ó: e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 6. As multidões faziam o quê? Vamos lá, primeiro ponto. O que as multidões faziam? Prestava atenção. Prestava atenção em quê? Ao que Filipe dizia. E o Filipe fazia o quê? O Filipe usava os dons de poder, que é o dom de curar, aqui no caso é o dom de curar, e muitas pessoas eram curados. Portanto, o dom do Espírito Santo estava em evidência na igreja. Dom de curar. Todos os 9 dons precisam estar em evidência na igreja. Estudamos na lição anterior que os dons do Espírito Santo, ele é para a edificação da igreja, não edificação própria da pessoa. Entendeu? A verdade aplicada diz assim, ó: cada discípulo de Cristo deve desejar buscar os dons espirituais. O que cada discípulo de Cristo precisa? Buscar os dons espirituais. Tá, segundo ponto. Para que ele precisa buscar esses dons espirituais? Para cumprimento da missão. Qual missão que Jesus nos deu? Ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, e esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, e se beberem alguma coisa mortífera, não vos fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. A missão é esta. Tá. Terceiro ponto, a missão da evangelização, da igreja. Agora, para que serve esse dom? Para a igreja ser edificada através da salvação de alma das pessoas, não para o nosso crescimento próprio, não. Os 3 objetivos da referida lição. Falar que a igreja precisa do poder do Espírito Santo é o primeiro ponto que nós vamos abordar no tópico 1 da lição, nós vamos abordar ele, tá? Portanto, aqui, ó, depois eu volto no tópico 2, no objetivo 2. O texto de referência está em João 14, versículo 12, 13. Depois, Hebreus, capítulo 11, verso 1 e verso 6, é o que está aí na nossa lição. Tá, vamos lá então, para a parte principal, depois a gente retorna aqui. Depois retornaremos aqui exatamente no segundo objetivo da lição. Então aí nós temos aqui as leituras complementares, que é de segunda até sábado, você pode acompanhar na sua Bíblia. Tá? Temos os hinos sugeridos, que é o hino de número 4, o hino de número 6 e o hino de número 7. Todos os 3 hinos são conhecidos. Tá? Aí nós temos aqui, ó, o motivo de oração. Ore para que a igreja exerça os dons de poder para a glória de Deus. Então a igreja precisa exercer esse dom, não para o seu crescimento, não, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Aí nós temos aqui o esboço da lição. Serão os assuntos que serão abordados nos 3 tópicos da lição. Na introdução da referida lição diz assim, ó: através dos dons de poder, a Igreja de Cristo vive o sobrenatural de Deus na terra. Então a igreja está vivendo o que na terra? O sobrenatural de Deus. Através de quê? É outra pergunta importante. Através dos dons do Espírito Santo.
que é um dom importantíssimo, que ele está ligado à cura divina. Exatamente. Tá, estes dons de poder são o quê? O que que esses dons de poder servem para nós? O que que eles são para nós? Olha aí, ó. Fundamental. Fundamental para quê? E para quem? Para que a igreja não se apoie na capacidade dos homens, mas no poder de Deus. Lembrando sempre essa última parte aqui, Deus deixou a medicina na terra, gente, tá? Com um único objetivo. Os médicos estão na terra, tá? Eles foram deixados na terra, são profissionais. Mas existe muitas das vezes algumas enfermidades que muitas das vezes eles não conseguem realizar, e há alguns médicos que duas coisas eles falam que é verídica. Primeiro, ó, essa pessoa aí só é um milagre de Deus. Por quê? Ele sabe que ele já fez o possível para deixar aquela pessoa viva. Então ele já logo fala, só um milagre de Deus para essa pessoa viver. Por quê? Ele sabe que só Deus pode fazer. Então ele sabe que ele é limitado, mas ele conhece um Deus que é ilimitado. Tá? Então o médico está na terra para fazer o papel dele, mas quando não dá para ele realizar, ele deixa para Deus, porque ele sabe que Deus pode fazer. Tá? Muito bem. Aí nós temos aqui, ó, o preâmbulo da lição, do tópico 1. Dons relacionados de poder. Olha aí. Deus demonstra seu poder de muitas maneiras. A presente lição enfatiza de tal demonstração por intermédio de 3 dons que encontramos na relação apresentada por Paulo em sua carta aos Coríntios: fé, dons de curar e operação de maravilha. Os estudiosos têm identificado este grupo como dons de poder. Exatamente, esses 3 grupos aqui juntos, eles estão correlacionados a dons de poder, operação de maravilha, dons de curar e fé. Então, são dons de poder. A igreja primitiva, ela cresceu muito através dos dons espirituais. O que fez a igreja primitiva crescer? A obra da evangelização acompanhada dos dons do Espírito Santo. A obra da evangelização acompanhada pelos dons do Espírito Santo. Diz a Bíblia bem claro, a Bíblia diz assim, ó, e eles foram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando os sinais com a palavra que seguiram. Amém. Quem foi cooperando com eles? Jesus em espírito, juntamente com o Espírito Santo que estava na terra e juntamente com Deus. Então a Trindade estava junto com a igreja primitiva, com os primeiros apóstolos que foram enviados a pregar a palavra. Então esses dons estavam em atividade, ainda estão, porque a igreja está crescendo muito, a igreja precisa crescer e precisa buscar este dom, tá certo? Então está aqui, ó. No preâmbulo do tópico 1.1, então está aqui, ó. Nós fizemos aqui um esboço dizendo sobre a importância desses dons, tá? A classificação dos 3 juntos. Agora o 1 diz assim, ó, olha lá, dom de fé. Tá, vamos resumir. Para mim, fé, tá? No meu ponto de vista, porque cada um tem o seu ponto de vista separado, diferente. O meu ponto de vista, dom de fé ou fé, para mim é convicção, certeza e confiança. Se você for lá para Hebreus capítulo 11, que ele está atrelado a esse texto, você vai ver lá. Ó, é indispensável considerar que a fé como dom é diferenciada da fé natural, da fé salvífica, de Romanos 10, 17, Hebreus 2, 8, verso 9, verso 8 ou 9. Tá, fé natural e fé espiritual. Tem diferença? O que vocês acham? Fé natural. Eu tenho uma fé, por exemplo, eu não. As pessoas carnais têm uma fé que eles vão acertar na Mega Sena. Uma fé natural. Então eles colocam a confiança naquilo e dá certo.
Outros têm uma fé que vai acertar no jogo de bicho. É uma fé natural do ser humano. A fé espiritual, será que ela é diferente? Eu tenho fé ou certeza em Deus de que eu serei curado. É o caso da mulher do fluxo de sangue, de Mateus capítulo 9. Aquela mulher tinha uma fé natural, porque ela foi confiando na medicina. Só que a medicina chegou a um ponto que não teve mais jeito para ela, mas ela foi com a sua fé natural, com certeza foi. Ela foi acreditando de que o médico ia fazer algo por ela. Mas ela teve que exercer a fé espiritual, a crença naquilo que ela não via, mas acreditava. É a crença naquilo que nós não vemos, mas acreditamos. Isso é chamado de fé espiritual. Estou resumindo a lição, viu? Então está aqui, ó. E da fé vista no livro de Gálatas como virtude, como fruto do Espírito. O pastor Jandiro Silva assinala: a galeria dos heróis da fé em Hebreus 11 traduz a realidade do dom da fé, visto que homens e mulheres de Deus receberam pela fé a certeza de coisas que nem poderiam nem provar. Olha aí, nem provar, consequentemente continuar avançando com Deus através das circunstâncias difíceis. Então, observa, eles não viram, mas acreditaram que Deus estava fazendo, tá? Estou resumindo a lição, que é apenas um resumo. Você pode acompanhar aí, bem classicamente, nas partes azul. Tópico 1.2. A fé especial milagrosa. Como visto no tópico anterior, se trata de uma manifestação do Espírito que não é conferida igualmente, olha aí, igualmente a todas as pessoas. Ó, 1 Coríntios capítulo 12, versículos 7 ao 9. Observe aí que ela não se trata de uma manifestação do Espírito que não é conferida igualmente a todas as pessoas. A fé especial visa capacitar um membro do corpo de Cristo para o enfrentamento de situações especiais. Observe que essa fé especial milagrosa, ela atuou no Velho Testamento, na vida dos profetas, sacerdotes, reis. Continua essa mesma fé milagrosa, operou muito na igreja primitiva e continua operando essa fé milagrosa na igreja atual. O mundo de agora, este mundo de agora, precisa experimentar essa fé milagrosa. A igreja de agora, o mundo de agora precisa experimentar essa fé milagrosa. Estou resumindo bem a lição, que é um resumo. 1.3, o dom da fé em ação no Antigo Testamento. É basicamente o que eu acabei de falar agora, né? Esse dom da fé esteve muito presente na vida dessas três categorias de hierarquia: reis, sacerdotes, também juízes e também profetas. Se você for olhar todas essas hierarquias do Velho Testamento, o dom da fé esteve presente lá no Antigo Testamento. Por exemplo, vou citar um deles. É quando Elias colocou a sua capa para atravessar o rio Jordão. Observe, ele se abriu. Eliseu também usou a capa de Elias, colocou para atravessar o rio Jordão, se abriu. Então você vê lá a fé lá no Velho Testamento. A travessia do Mar Vermelho, talvez um dos maiores lá do Antigo Testamento, é uma fé em ação. É uma fé em ação. Significa que nós precisamos colocar a nossa fé em ação. Precisamos. A igreja de hoje também precisa. Podemos ver esse dom em exercício em várias oportunidades no Antigo Testamento. Por exemplo, olha lá, eu falei Moisés, tendo à frente as montanhas, atrás do Mar Vermelho, e Faraó, avançando com seu exército de carros e cavalos, exerceu o comando recebido de Deus e atravessou com o povo de Israel naqueles dias. Olha aí, viram um milagre acontecer. Também vemos o exercício do dom da fé na vida do profeta Elias. Olha aí, que desafiou os profetas de Baal e de Azera para revelar ao povo quem era o verdadeiro Deus. Então, você vai ver aí vários outros personagens bíblicos do Antigo Testamento que exerceram de uma maneira soberana o dom da fé. Beleza? Vamos para a parte 2 da referida lição. Sim, vamos lá.
Segundo objetivo, ensinar que os dons de poder continuam atuais. Ô, glória! Muito bem, aqui você vai ter um resumo também, vou fazer um resumo, tá? Dons de curar. Através desse dom do Espírito Santo, o que o Espírito Santo oferta ao crente, o poder de Deus, para que seja capacitado. Olha aí, o Espírito Santo, então, ele dá esse dom ao crente para fazer o quê? Para que ele seja capacitado. Capacitado para quê? Para realizar a restauração da saúde de alguém por meios sobrenaturais. Tá, presbítero Divaldo, mas nós vimos isso acontecer no Velho Testamento e no Novo Testamento? Sim, no Novo Testamento nós vimos através do ministério dos apóstolos e profetas este dom de curar acontecendo. Tá, vamos lá. Primeiro milagre da cura divina no Novo Testamento. Sabe onde está? O primeiro milagre de cura divina no Novo Testamento está exatamente em Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Para mim, ele é o primeiro milagre de cura divina pós-batismo com o Espírito Santo. Tá? Lá no tempo chamado Formosa, quando aquele paralítico foi curado. Primeiro milagre. E daí para lá, houve uma sequência de milagres, uns após outros. Ressuscitação de mortos, houve. Pessoas que foram curadas de mão ressequida, ressuscitadas, e assim vai. Muitos milagres. 2.1, o que diz aqui? A razão de ser conhecido como dom de curar. Podemos constatar na Bíblia que esse dom se encontra no plural, devido a duas palavras no original serem expostas dessa maneira. Olha aí. Situemo-nos que no texto grego a expressão inteira encontra-se no plural, em 1 Coríntios 12, 9. Portanto, não fala dom de curar. Você observa bem que ele não está no plural. O plural seria dom. Na realidade, vamos ratificar, o singular seria dom. Mas por que ele trata dons? Porque são três atrelados ao dom de curar. Então é dons, então é plural e não singular, entendeu? Seguindo, sobre este dom, o teólogo pentecostal Dr. Stanley M. Orton disse, parece que ninguém recebe o dom exclusivo da cura. Pelo contrário, muitos dons de curar estão à disposição para satisfazer a necessidade de casos específicos, em ocasiões específicas. Eu vou fazer uma ressalva, tá? Em 2005, mais ou menos, 2004, 2005, eu trabalhava em Mangaratiba, no terminal da Guaíba, lá onde descarrega o minério da MRS, onde a empresa pela qual eu aposentei agora. E eu me lembro que um dia Deus usou um pastor lá naquela regional de Mangaratiba, região Costa Verde, não é isso? E Deus usou ele e falou comigo, meu servo, eu estou te dando o dom de cura. Portanto, Deus me deu esse dom. Tá? Mas por que eu oro e muitos não são curados? E por que eu oro e muitos são curados? Por que eu oro para algumas pessoas, eles são curados, e eu oro e alguns não são curados? Eu oro, eu tenho o dom da cura, eu oro. Mas se você que estiver pedindo a oração, ou eu estiver colocando as mãos sobre a sua cabeça, se você não tiver fé, amigo, tu não vai receber não. Esse aqui é o problema. Eu tenho o dom da cura, mas se você que eu vou orar por você não acreditar, você não recebe, mas eu fiz a minha parte, eu orei. Portanto, estou dando a explicação bem lógica do dom de curar. Tá, esse dom existe na igreja? Sim. E por que a igreja tem um monte de gente em sequência, tudo enfermo, e boa parte deles não são curados? Porque a igreja precisa buscar o dom de curar. A igreja precisa buscar o dom de curar. Muita gente acha bonito, lindo, o dom da profecia. Eu acho lindo ele. Eu acho lindo. Mas você tem que ter o dom de curar também na igreja. Sabe por quê? Quando o médico desenganar, a igreja vai entrar em ação através dos dons do Espírito Santo. Oh, glória! Se eu fosse você, adorava a Deus. Então está aqui. Tópico 2.2 da referida lição diz assim, a relevância desses dons para a igreja de
Cristo. A igreja de Cristo agora está falando com a gente. Podemos dizer que a cura divina faz parte da obra redentora efetuada por Cristo na cruz. Verdadeiramente ele tomou sobre si nossas enfermidades e nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, olha aí, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Quem diz isso? Quem fala essas palavras é o profeta Isaías, 53, verso 4 e 5. Assim, este dom é de extrema relevância na vida da igreja. Olha aí, pois ratifica a mensagem do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Está lá em Romanos, capítulo 1, versículo 16, está escrito essa palavra de Paulo. Portanto, a igreja atual, que é a igreja de Cristo, precisa buscar esses dons. Esses dons estão em evidência. De uma coisa é certa, viu, gente? Eu tenho 4 dons do Espírito Santo. 4 dons eu tenho, tá? 4 eu tenho. E é muito importante a igreja buscar os dons, ter os dons, para que a igreja seja edificada, a igreja cresça, seja também fortalecida. É necessário a busca desses dons. 2.3 diz assim, ó: ninguém pode dizer que possui esse dom. Ninguém pode dizer que possui esse dom. Tá, vamos lá. Os dons de curar é uma capacitação específica em circunstâncias que exigem a atuação divina do Espírito Santo na vida do crente. Aquele que o recebe não deve achar que esse dom lhe pertence, com certeza. Esse dom não me pertence, é de Deus. É por isso que a Bíblia diz bem claro, Paulo escreve em Efésios, Paulo diz assim, olha, toda dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Portanto, o que Deus deu para nós não é nosso, não nos pertence. Então nós temos que usar. É como se desse uma ferramenta nas suas mãos. Você vai usar aquela ferramenta que foi te dada, mas alguém te deu. Ela não é sua. Então o dom, ele não pertence a nós. Então ele pertence a Deus. O que nós vamos fazer? Usar. Só que tem pessoas que acham que esse dom pertence a eles e simplesmente não usa na obra de Deus. É o caso daquele terceiro homem da parábola dos talentos. Recebeu um, simplesmente ele guardou para si, não colocou em atividade nem em ação, cavou um buraco, enterrou, sentou em cima para ninguém roubar. Ou seja, achou que o dom pertencia a ele, então ele fazia o que ele queria fizesse fazer, mas não funciona assim. Tá? Aí o pastor Antônio Gilberto, né, ele vai falar isso exatamente lá na teologia sistemática pentecostal. Tá? Estou resumindo para que você possa acompanhar a lição aí. Tá? Então aqui, ninguém pode dizer que não possui esse dom. O doutor Stanley Orton deixou bem claro, deixou o seguinte pensamento: ninguém pode dizer, eu tenho o dom de curar, como se esse dom pudesse ser possuído e ministrado para o prazer da pessoa. Exatamente, esse dom não é para o prazer da pessoa. Deus deu esse dom para nós, para quê, gente? Para nós usarmos em benefício da obra. Só que tem pessoas que acham que Deus deu para ele usar para benefício próprio. O que tem de gente por aí cobrando, vou dizer a verdade, o que tem de gente por aí usando os dons do Espírito Santo e cobrando. Gente, os dons do Espírito Santo foi dado de graça. Você não deve ficar cobrando, fazer mercado com os dons espirituais. Muita gente fazendo mercado com os dons do Espírito Santo, usando ele como forma para receber dinheiro em volta. Gente, não faça isso. A Bíblia diz bem claro, de graça recebesse, de graça dai. Há muita gente que tem dons do Espírito Santo, mas cobram. Cobram para colocar a mão na cabeça de uma pessoa para ele receber a cura. Gente, não faça isso. Isso é antibíblico. Isso é heresia. Tá? Não é para o seu benefício, é para o benefício da obra. Se é para o benefício da obra, você vai cobrar por quê? Você vai fazer uma campanha, eu vou orar por 100 pessoas, mas 100 pessoas serão curadas se der 100 reais. Não pode ser assim, gente.
1.000 pessoas, se der R$ 1.000, serão curadas. Isso é fazer mercado com os dons espirituais. Não faça isso. Está fora do padrão bíblico. Tá? Está fora do padrão bíblico. Vai por mim. Tá? Isso não existe. O pastor Elianai Cabral também fala alguma coisa lá no movimento pentecostal. Ó, 2 propósitos básicos envolvem a manifestação dos dons de curar. O primeiro é atestar o poder do evangelho com o objetivo de glorificar a Deus, com certeza. O segundo propósito é o de amenizar o sofrimento humano, mediante o grande amor de Deus. Não é propósito da cura divina relegar a cura médica. Com certeza Deus não faz isso. É por esse motivo que o homem tem que procurar o médico. Lembra quando Jesus curou um leproso? Né? Lembra? Jesus curou um leproso, está na Bíblia. Jesus curou um leproso. O que Jesus fez? Ó, você faz o seguinte, não mostra para ninguém, tá? Você vai e procura o sumo sacerdote para ele, então, confirmar que você está curado. Olha aí. Jesus já havia feito um milagre na vida daquele homem lá, daquele leproso. Mas ele manda que aquele leproso vá procurar um especialista para examinar. Por quê? Porque o sacerdote, gente, quando alguém estava com lepra, era o sacerdote que exercia essa função, tá? De exercer essa função para ver se a pessoa leproso, quantos dias ele ficava fora do convívio da família, ficava no leprosário, e quando ele podia retornar. Tá na Bíblia isso. Então Jesus, quando veio, já encontrou esse regulamento e Jesus não passou por cima. Jesus não veio mudar a lei, não veio abrogar a lei, ele não veio fazer isso. Então Jesus obedeceu os critérios bíblicos que ele já achou escrito e não mudou, certo? Muito bem. Então aqui, ó, eu ensinei que os dons de curar foi um dos dons exercidos por Jesus durante seu ministério terreno. Ele nos confiou esse poder para curar enfermidades, como parte da missão de pregar o evangelho, com certeza. Aí nós vamos entrar no tópico 3, que é Operação de Maravilhas. Operação de Maravilhas é o terceiro objetivo, mostrar a importância dos dons de curar. Nós vamos ver lá então no tópico 3. Muito bem, chegamos ao último tópico, que é o tópico 3, diz assim, ó, por esse dom, o Espírito proporciona o poder de Deus ao crente, a fim de transmitir uma resposta sobrenatural mediante uma operação divina. Oh, maravilha! Como nos mostra a Bíblia, esse dom é difundido pelo Espírito Santo de acordo com a sua vontade, para desenvolvimento da igreja, o corpo de Cristo. Olha como que a igreja está cresceu nos últimos dias. Mas como também a igreja está diminuindo, gente. Sabe por que a igreja está diminuindo bastante? Porque muita gente está cobrando, volto a dizer, está cobrando para curar as pessoas. Ô irmão, não é você que cura ninguém, não. É o dom do Espírito Santo que está na sua vida, que foi dado para você de graça, que está curando as pessoas. Então você tem que usar esse dom para o benefício da igreja e da obra, para que a igreja cresça. É por isso que muita gente desiste de ir, porque quando vai nesses lugares aí é uma verdadeiro absurdo. Tá? Então tá aqui, ó, tópico 3, preâmbulo do tópico 3. Vamos lá. O 3.1, este dom não é por mérito humano, com certeza. Se fosse por mérito humano, eu acho que você ia trabalhar muitos anos para receber um dom desse. É como se fosse uma faculdade, né? Demora tempo para você se formar, se aperfeiçoar, tá? Demora. Agora, esse dom não é por mérito humano, não. Vem de Deus, tá? Tudo que nós temos, todo dom que nós temos espiritual, veio de Deus. Ele que nos deu, tá aqui então. Engana-se, porém, quem pensa que o detentor do dom de operação de maravilha, né? Engana-se, porém, quem pensa que ele é o detentor do dom de maravilha. Não é. A Bíblia deixa transparecer em suas páginas que esses dons não devem ser apreciados por mérito humano, mas sim como uma manifestação de poder sobrenatural que o Espírito Santo, após a disposição da igreja, podemos receber que Jesus Cristo tem todo o poder. Assim, se desejarmos receber esse dom, devemos recebê-lo, olha aí, e usá-lo para a glória do nome do Senhor, sempre para a edificação da igreja. 3
pontos importantes ou mais aqui, tá? Assim, se alguém deseja receber esse dom, primeiro, você vai receber ele para a glória do nome do Senhor, não para o seu nome. Segundo, tá? Segundo, sempre para a edificação da igreja dele, não sua, tá? Infelizmente. Stanley Orton também vai dizer alguma coisa em 1 e 2 Coríntios, né, de página do 2003, P116, ele vai falar, operação de maravilha, no grego, endermeta, dunamion, atividade de operação de maravilha ou das operações de milagre. Outra vez, dois plurais, sugere muitas variedades de milagre ou ações do poder grandioso e sobrenatural. O termo engermata é muitas vezes usado para se referir à atividade divina, em várias referências. 3.2, resumo, diz assim, o dom de operação de maravilhas acompanha toda a Bíblia. Tá, vamos resumir? Acompanha toda a Bíblia. Então acompanha de Gênesis a Malaquias e acompanha de Mateus até Apocalipse. Portanto, esses dons está presente no Antigo Testamento e presente no Novo Testamento e presente na vida da igreja cotidiana. Está em toda a Bíblia. Não tem como você rasgar nenhuma página, tá? Ao longo dos relatos bíblicos, é possível atestar que Deus opera obras extraordinárias, além do poder da compreensão humanos, enquanto leva adiante o seu perfeito plano. Vemos esse dom por todo o Antigo Testamento, como também no Novo Testamento, com certeza que eu falei agora aqui. No ministério terreno de Jesus foi marcado por operações de maravilhas, assim como o ministério dos apóstolos, né, estando disponível para a Igreja de Cristo até os dias atuais. Segundo o comentário bíblico, olha aí, bíblico pentecostal, esse dom parece ter sido uma das credenciais dos apóstolos, mas não era restrito a eles. Oh, glória! Essa parte 3.2, eu se fosse você, guardava com perfeição, porque, olha, vai de falar muita coisa. O nosso bispo primário, que é o doutor Manuel Ferreira, ele vai falar alguma coisa aqui. E o último tópico, que é o 3.3, este dom, o dom da operação de maravilha no Novo Testamento. Vemos também que no Novo Testamento a operação de maravilhas, além de socorrer o necessitado, como sinal de Deus, chama e atrai as pessoas para ouvir a mensagem de Cristo para a conversão. Isso aconteceu muito no Evangelho, no ministério de Jesus, isso aconteceu muito no ministério dos apóstolos, isso aconteceu muito. O que chama a atenção da igreja é quando alguém é curado, é quando alguém recebe a cura, recebe um milagre, isso chama atenção, isso faz a igreja crescer, mas quando nós usamos para o uso mal, a igreja não cresce, as pessoas também não vêm, porque as pessoas desacreditam disso aí. Você vai ver aqui, quando Pedro e João se dirigiram ao templo para orar, encontraram um homem coxo desde o ventre de sua mãe. E pelo poder do Espírito Santo, Pedro ordena que ele se levante e ande em nome de Jesus. Eu falei isso aqui agora mesmo, tá? Aqui em Atos 3, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, quando eles estavam indo para a oração, na porta do templo Formosa, estava um homem coxo desde o seu nascimento. A primeira coisa que aquele coxo fez foi: ei, me dá uma esmola. Pedro fitou, ou seja, Pedro olhou cara a cara com ele, Pedro olhou dentro do olho, fitar os olhos é olhar dentro dos olhos da pessoa. Pedro olhou dentro dos olhos da pessoa, Pedro e João, e falou: olhe para nós, nós não temos ouro e nem prata, mas o que nós temos, nós te damos. Que em nome de Jesus o Cristo, você se levante e anda. Diz a Bíblia que foi na mesma hora, não foi depois de um dia, não foi à noite, não foi no final da tarde, não foi daqui um ano, foi na mesma hora. O milagre foi instantâneo. Aquele homem se levantou, ou seja, um poder sobrenatural desceu sobre a vida daquele homem. E ele foi curado da sua paralisia, que ele não andava. Poder sobrenatural. Olha aí, então, isso acompanhou a igreja lá. Isso tem que acompanhar a igreja de hoje também, gente. Então tá aqui o resumo, tá? Da lição EBD. Eu espero que você deixe o seu like, dê glória, se inscreva no meu canal, ative o sininho, tá?
Então, portanto, hoje eu comentei a lição EBD de número 6, tá? Os dons de poder. E Deus te abençoe. Eu sou o presbítero Edivaldo Vieira e este é o canal Foco na Mensagem. Graça e paz.